relacionamento já vinha sendo desgastado há um tempo, porque eu, como trabalhava com meu marido há 4 anos, e o jeito dele explosivo de falar, o jeito dele explosivo de tratar as pessoas, aquilo eu comecei a tomar como uma coisa pessoal. E os problemas acabavam sendo levados para casa. Tenho uma filha pequena de 3 anos, eu queria conviver mais com ela, mas também queria trabalhar, eu queria ajudar meu marido, então eu queria me fazer de 1000 mulheres, na verdade não conseguia me fazer nenhuma. E sempre contava para minha irmã o que estava acontecendo, ligava muitas vezes chorando, porque eu casei amando meu marido, casei para o meu casamento ser para sempre, para constituir uma família. E aquilo me confrontava com a minha maneira de ser, porque eu sou uma pessoa mais calma, uma pessoa mais serena, de uma maneira diferente dele, mas até aí tudo bem. Foi quando, de repente, eu conversando com ela no escritório dela, ela falou: olha, Renata, ela é arquiteta, né? Eu tenho um cliente que se chama Dionísio, ele é advogado, e eu já comentei a respeito da tua situação com o Ney, e ele disse que poderia te auxiliar, te dizendo o que você poderia fazer ou não. E foi marcada uma reunião e fui contando para ele e contei que era casada com separação de bens. Ele falou: olha, já que você trabalha com ele e todo mundo sabe que ele é amigo pessoal do governador, por que a gente não pode utilizar dessa amizade? Eu falei: mas como, né? Ele falou assim: me traz o que passa pela tua mão da empresa do Ney, vamos ver o que a gente pode fazer. Tudo bem, até aí eu fui separando, mas até aí passava minha raiva, aí voltava minha raiva, passava minha raiva, e eu fui guardando, né? Mas eu falei: não vou mexer com isso. Mas esse ano, no dia 18 de agosto, numa viagem que eu sempre fazia a São Paulo, uma dessas viagens, agora a última foi 18 de agosto, quando eu retornei, meu marido me esqueceu no aeroporto, e quando chegou, gritando, falando 1000 besteiras, minha filha assustada, colocou minha filha dentro do carro, gritando, falando, e ele mesmo disse: olha, eu acho que não dá mais pra gente trabalhar junto, não dá mais pra gente viver junto, e a partir de hoje você não vai mais entrar no meu quarto. E trancou a porta do quarto, e nisso eu fiquei dormindo no quarto da minha filha. Aí já vi aquela raiva, aquele sentimento de ódio, e com as pessoas falando no meu ouvido, milhões de pessoas: você tem que separar mesmo, o Ney não te merece. Aquelas pessoas para te ajudar não existem, né? Só existem pessoas para te atrapalhar. E eu falei: Fernanda, eu queria falar com o Dionísio de novo. Ela já devia ter feito isso antes, não sei o quê. Como eu não tinha separado quase nada, porque não era aquilo que eu queria, e eu achava que estava errado, porque não tinha o que falar. Aí ele falou assim: Renata, vamos fazer o seguinte, traz o que você tem. Aí eu levei. Aí ele começou a juntar as coisas para que se chegasse o que ele queria que eu dissesse nesse DVD. Então aí vieram as complicações, porque foi envolvido o nome do Newton Lins. Por quê? Porque o Ney comprou um carro e ele queria que eu dissesse que o Ney tinha comprado o carro para o governador. Foi dito. Como o Ney tem 7 postos de bandeira branca e sempre tem carta de crédito relacionada a isso, porque como a gente tem posto de bandeira branca, você pode comprar de qualquer distribuidora. Então o Ney compra da Equador, da ATA, da SP, de várias distribuidoras, e compra mais daquelas que têm o preço melhor, que seriam a ATA e a Equador. E sempre tinha cartas de crédito escritas, anotadas, porque se ele compra, ainda ficou um crédito, ele tinha que ter alguma carta assinada, algum documento assinado para que ele pudesse cobrar, né? Quando ele fosse carregar de novo para os postos. Ele falou: olha, então isso aqui nós vamos fazer o seguinte, isso aqui nós vamos dizer que são créditos de combustíveis que são vendidos para o Estado. Aí eu dizia: mas Dionísio, ele não tem distribuidora, como ele pode dizer para o Estado? A gente disse que ele tem alguma coisa com alguma dessas distribuidoras, e você sempre diz que essas distribuidoras, quem intermedia é o Ney, eles não têm nenhum contato com o governador. Então foi dito. Aí ele pediu para eu dizer que o Eduardo agredia a Sandra, uma coisa que eu nunca realmente ouvi. Mas ele disse, como ele já foi secretário de Estado, tinha sido exonerado, já foi advogado pessoal do Eduardo, que eu podia dizer que todo mundo sabia. Foi dito. Foi dito também a respeito da Parintins Participações, na qual a filha do governador, a Brenda, dona, né, diretora, prestava serviços para a IBK. Então, como eu tinha levado o contrato e os depósitos que eram feitos respectivamente pelos serviços prestados,
que eu dissesse que aquela ali era uma empresa fantasma e que não tinha nenhum serviço sendo feito para a IBK. Então foi dito. E tudo isso foi dito na intenção que ele dizia para mim: Renata, como você é casada com separação de bens, e eu já tinha ido conversar com o Ney, querendo me separar dele. Ele falou: é o seguinte, eu vou te dar R$ 1.000, você vai morar onde eu quiser e eu vou ver que carro que eu vou te dar. E se você quiser, procure os teus direitos. Você está vendo que não vai ter chances de acordo nenhum com o Ney, então a gente faz essa fita para te resguardar, no sentido que você pelo menos possa ter um lugar para morar, pelo menos continuar com o seu carro e uma pensão para sua filha. E a gente vai fazer uma separação consensual. E ele queria que eu viajasse para São Paulo. Eu viajei no dia 5 para que ele chegasse até o Ney e conversasse. E eu já ia mesmo para São Paulo, porque era aniversário do meu sobrinho, minha mãe estava meio doente, eu ia já fazer essa visita, fui. Sempre dizendo que não ia utilizar esse DVD, porque esse DVD era uma coisa para me resguardar. No caso, se eu fosse ameaçada, porque ele dizia que eu podia ser ameaçada, porque o Ney se achava prepotente, o Ney era amigo do Eduardo, o Ney isso, o Ney aquilo. Eu acreditei. E fui para São Paulo no dia 5 de setembro, fiquei até dia 11. Dia 11 eu retornei para Manaus. Por quê? Porque ele pegou e disse assim: olha, Renata, eu não conversei com o Ney, eu acho que não vai ser viável, e fui procurar o Braga Neto. Braga Neto porque é amigo do Eduardo. E ele disse assim: Renata, eu sou amigo do Braga Neto, já divulguei para ele, eu acho que o Braga Neto deve ter uma amizade boa com o Ney. Eu falei: tinha uma amizade boa, agora se isso vai servir, não sei. E ele, nessa conversa com o Braga Neto, ele expôs o DVD, que não era o acordado. Ele expôs o DVD, ele gerou um conflito, que o Braga Neto tinha que resolver aquilo, que senão ia ser estourado, que isso aqui. Eu sempre dizia: eu não quero briga, eu não quero confusão, eu quero que se resolva. Pensa que tem uma criança de 3 anos no meio. Não, nós vamos resolver em poucos dias, que vai ser resolvido. Nisso aí já foi chamar outra pessoa, e eu retornei para Manaus, porque ele disse: olha, retorne correndo, porque o Ney está em São Paulo, ele é capaz de... A gente não sabe o que ele é capaz. Ele está muito alterado, está muito transtornado, porque o Braga Neto já tinha feito ameaça para o Ney do DVD. Ele falou: olha, é o seguinte, você tem que ficar escondida. Escondida, você não pode aparecer, desligue seu celular, para que eu resolva. Porque até, isso foi no dia 11, caiu numa quinta-feira. Até domingo está resolvido isso. Falei: pô, de quinta para domingo, né? Sexta, sábado, 2 dias. Tudo bem. Aí isso passou, domingo nada. Não, vamos aguardar segunda-feira. Aí eu falei: sim, Dionísio, e aí a segunda-feira? Renata, tem uma alternativa. Sou amigo pessoal do senador Arthur. Eu vou conversar com o Arthur para ver se ele consegue intermediar esse acordo, ver se ele conversa com o Eduardo, porque a gente sabe que ele pode chegar como senador, conversar, e quem sabe ele nos ajuda para intermediar uma negociação. E aguardei o retorno do Dionísio nesse dia. Ele retornou: Renata, eu conversei com o senador, expus o DVD e ele ficou interessado. Eu disse: óbvio que ele ficou interessado, né, Dionísio? Ele briga com o governador. Você acha que uma coisa dessa ele não vai ficar interessado? Uma coisa que prejudica diretamente o governador, ele não vai ficar interessado. Ele disse: mas eu já falei, achei melhor, tomei essa atitude.